Você já se sentiu abandonado por Deus? Ou pediu alguma coisa que Ele não atendeu? Ou atendeu parcialmente? Você ficou frustrado, decepcionado? Pessoas que às vezes saem da igreja, abandonam a fé, perde a crença em Deus porque não foi atendido da maneira em que a pessoa gostaria que fosse. Isso já aconteceu comigo também. Por isso eu quero deixar essa mensagem. Pode ser que seja útil para mim, para você que está ouvindo. Se quiser compartilhar, fica à vontade. Mas eu aprofundei na Bíblia durante vários anos e descobri algumas coisas que eu quero compartilhar. A primeira delas, Romanos 12, 2, está escrito assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe o que acontece? Nós não temos, como pessoas humanas, condições, capacidade de muitas vezes entender, ou não temos a mente tão abrangente para compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso a gente tem a ideia ou a percepção de que algo não foi atendido ou foi atendido parcial. E por quê? Então a gente precisa entender que Deus é soberano, Ele ouve as orações e a vontade dEle está acima da nossa. A dEle é perfeita, agradável e boa. Muitas vezes nós imaginamos que aquilo é certo ou queremos algo que para nós é certo. A Bíblia fala isso, que para o homem muitas vezes o caminho é aquele é o correto, mas o final dele dá na perdição. Então não é que Deus não atendeu ou não fez ou fez pela metade, nada disso. É que o nosso entendimento é muito menor, incapaz de entender o que Deus tem para cada um de nós. Nós que cremos na Bíblia, em Jesus, em Deus, então cremos que, conforme está lá Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então guarde esse ponto. Segundo ponto, primeira epístola a Timóteo, Paulo escreveu assim: a qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes a nossa vontade restringe aqui no ambiente físico, no ambiente material, no nosso corpo físico, e não é bem isso que Deus quer de nós. A vontade de Deus, conforme Paulo disse a Timóteo, é que todas as pessoas se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E nós sabemos que tudo que tem na terra é passageiro. A nossa vontade material, física, ela é passageira. Mas a de Deus para nós é que todos nós sejamos salvos. Ou seja, enquanto nós não decidirmos por Jesus, que é o caminho que Ele mesmo disse na Bíblia, porta estreita, porta larga, muitos vão para a larga, perdição, poucos pela estreita, salvação. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então muitas vezes Deus não está muito preocupado com o nosso físico. E a gente fica com essa sensação de que Deus está fazendo as coisas pela metade. E não é. Porque o que importa para Ele é que nós sejamos salvos. A nossa alma seja salva da perdição eterna. É na eternidade. Não é aqui nesse ambiente físico. Aqui é 70, 80, 90 anos no máximo. Aqui a gente tem a oportunidade de decidir qual é o caminho. Então, seja com um braço, seja com uma perna só, faltando uma mão, faltando um olho, que a Bíblia diz, o importante é ser salvo. Então, a gente fica com a falsa sensação de que fisicamente falta algo, mas não falta. Na nossa percepção, chegou faltando algo, mas não chegou. Por quê? Porque a vontade dele é perfeita e agradável, é ele que cria tudo, é ele que sabe o dia de amanhã. Então, às vezes a gente está preocupado com agora, mas chegou perfeito, chegou na hora certa.
porque a vontade de Deus para nós é que sejamos salvos e não perfeitos aqui na terra fisicamente. Então, essa é uma questão que confunde a cabeça de muita gente. Jesus fez milagre, lógico. Ainda faz? Faz, claro que faz. Ele faz o que ele quiser. Mas se ele não fizer, ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo o Todo-Poderoso, que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ele pode fazer tudo, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. Afastei da igreja do Senhor, de Deus, porque ele não fez o que eu pedi. Não é que ele não fez, é que ele entende. Ele sabe o que é necessário em cada momento. Terceiro ponto, Jó, depois de passar por tudo que ele passou, conforme relata a Bíblia, perdeu tudo, perdeu bens, filho, perdeu a moral, ele só não perdeu a fé. Até a mulher foi contra ele, a mulher falou para ele, Jó, nega esse seu Deus e larga mão disso. Ele falou, ele não abandonou a fé e ele disse o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso ele estava ou já esteve perdendo tudo que ele tinha de material. E ele disse outra coisa, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não é interessante? É a fé inabalável. Muitas vezes a gente passa por provações, que são oportunidades da gente ser aprovado. Então Deus prova a nossa fé. Sim, Ele prova a nossa fé. Então essas tribulações, preocupações, essas coisas que a gente acha que Deus não atendeu ou que fez pela metade, na verdade tem um propósito. Deus quer falar alguma coisa com a gente, ou Ele quer terminar uma obra na nossa vida e usa esses detalhes para chamar a nossa atenção. Outro detalhe, Abraão, Deus prometeu um filho para ele e deu, Isaque. Quando Isaque tinha 15 anos, Deus falou para ele o seguinte, Isaque, ou Abraão, sacrifica o Isaque para mim. E nós conhecemos a história, se não conhece, basta ler em Gênesis capítulo 22. Leia, é interessante, principalmente para a gente que tem filho, neto. Olha o que Abraão fez. Ele pegou Isaque, seu filho, 15 anos, levou no monte que Deus direcionou, lenha, machado, levou tudo. Chegou lá, ele colocou Isaque sobre a lenha e levantou o machado para matar Isaque, como relata a Bíblia. Nesse momento o anjo falou, Deus falou, Abraão, chega, era só isso que eu precisava, o que você vai matar está amarrado aí nas suas costas, atrás aí no mato, e lá estava o animal que ia ser morto, mas a fé dele foi provada e foi aprovada. Aos Tessalonicenses, Paulo disse assim, alegrai-vos sempre. Eu sei que é difícil, é fácil alegrar quando você perde o emprego, quando perde um ente querido, ou quando você ora e pede algo para Deus e Deus não faz daquele jeito que a gente acha que não ficou bom, daquele jeito que Deus fez, e na verdade ficou. Na verdade ficou melhor, porque o nosso entendimento não acompanha o entendimento de Deus, porque os caminhos que Deus tem são muito mais altos do que a gente consegue entender. Então Paulo aos Tessalonicenses disse assim, capítulo 5, primeira carta, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, dei graças. Ele não escreveu aqui, dê graça só quando a coisa estiver boa, tá? Só quando tudo der certo. Não, dê graça sempre, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente sabe, todos nós sabemos e não podemos ser hipócritas nesse sentido. Quando coisas ruins acontecem, vem a tristeza junto. Mas se a nossa fé não for abalada, Deus se encarrega, Espírito Santo, de limpar essa tristeza do nosso interior. Então, o que a gente vê muitas vezes, a pessoa afasta da igreja, vai embora porque não conseguiu o que ela queria. Mas, na verdade, ela não sabia o que ela queria.
ou estava ilusoriamente buscando algo que não é a vontade de Deus. Deus, diz a Bíblia, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto Deus acrescenta. Se a gente trabalha, esforça, faz o bem, ajuda o próximo, é uma boa pessoa, é uma pessoa que todos gostam de estar perto de nós, as coisas dão certo, a gente ganha dinheiro, compra carro, compra casa, leva uma vida boa. Mas Jesus não é para bens materiais, Jesus não é para essa prosperidade. Jesus é para conversão interior e nos levar para o céu. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. E Tiago, irmão de Jesus, no livro de Tiago, capítulo 4, na Bíblia, ele escreveu assim, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. O que Deus espera de nós é que nós aproximemos de Deus, principalmente nas horas em que aparentemente não está certo ou não está bom. É que o nosso entendimento não abrange isso. Então Tiago aconselhou, aproxima de Deus e Ele aproximará de vós. Um outro detalhe interessante, finalizando já quase, em 1 Samuel capítulo 16 tem uma passagem muito interessante. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus está preocupado com o coração das pessoas, é o que tem do lado de dentro, é a verdade dentro de cada ser humano, de cada pessoa. Então a gente olha para uma aparência física e pensa, está faltando algo, chegou faltando algo. Calma, não está faltando nada, porque Deus não faz nada. Talvez fisicamente esteja faltando, mas para quê? Por quê? Deus quer falar alguma coisa. Tem uma passagem interessante, não me lembro agora onde está na Bíblia, mas depois que Moisés tirou o povo do Egito e caminhando no deserto para a terra prometida, num certo momento, Deus pediu para Moisés, vem aqui falar comigo no alto do monte, e ele foi, e ele começou a demorar. E o povo que estava lá no pé do monte ficou pensando, cadê Deus? Cadê Moisés? Não voltaram? Vamos fazer um Deus para nós. E fizeram um bezerro de ouro, e Deus olhando lá de cima falou, esse pessoal é teimoso, essa turma é teimosa, porque eles não entendem, não buscam entender. E a Bíblia diz que a falta de entendimento leva as pessoas para a perdição. Por quê? Porque muitas vezes quando algo parece que não dá certo, a primeira coisa que acontece é afastar da igreja. Eu quero mais igreja, não vou perder tempo com Deus, porque Ele não faz o que eu peço, mas o Deus é Ele, não é nós. Ele sabe o que é bom para nós e Ele sabe a hora de fazer. Moisés desceu do monte e falou para o povo o seguinte, Moisés macetou aquele bezerro, colocou na água o pó e deu para o povo beber. Em outras palavras, Moisés fez o povo comer aquele bezerro de ouro. Deus não aceita ninguém no lugar dele, tá? E a Bíblia é muito clara em dizer que o único intermediador entre Deus e nós, seres humanos, é Jesus Cristo, não existe outro. O único que morreu na cruz para nos salvar, perdoar e carregar nossos pecados e toda a morte que estava em cima de nós, espiritual, foi para Jesus, não foi para nenhum outro. Então, às vezes, as coisas ainda não estão perfeitas do jeito que a gente queria ou quer, porque ainda tem algo para completar espiritualmente na vida de cada um. Finalizando, não decepciona com Deus não, porque Ele sabe de tudo, Ele cria tudo, e Ele faz tudo na hora certa, tá? Manda essa mensagem para quem você quiser, principalmente para aquele que afastou da igreja, porque parece que Deus não resolveu o problema dele. O problema principal que Deus quer resolver é o da conversão, é o do arrependimento, tá? Ele pode fazer milagres no nosso corpo físico ou materialmente em nossa volta,
Mas o principal que Deus está preocupado é com a salvação da nossa alma. Amém?